Olá, tudo bom com vocês? Segunda-feira, dia de alegria, pois nós falamos de Legacy aqui neste canal, mas infelizmente o episódio 9 da quarta temporada foi o último episódio desse ano. Sim, a série só vai voltar no final de janeiro, então a gente vai ter um tempo aí de hiatus, né, que é uma pausa que eles fazem normalmente no final do ano, mas eu preciso avisar que nós teremos outros vídeos de Legacy aí, principalmente essa semana, porque, mano, muita coisa aconteceu, muitas informações, coisas boas, coisas assim horríveis, péssimas. Pra quem ainda não sabe, provavelmente não acompanha aí as redes sociais, mas a atriz Kaylee Bryant, que faz a nossa Josie, ela saiu do elenco regular da série, ou seja, ela não saiu da série para sempre. Porém, a Kaylee, depois desse episódio 9 que saiu, ela não faz mais parte do elenco principal da série. Ela ainda pode voltar no elenco principal em algum momento? Sim, claro. E eu sei que muitos de vocês estão esperando que eu fale a respeito disso, porém, segunda-feira é um dia que a gente fala sobre o episódio da semana. Então, eu vou fazer sim um vídeo especial só falando sobre a Kaylee aí, comentar com vocês sobre teorias sobre a Josie, como que ela pode voltar e o que vai acontecer aí com Legacy agora que ela saiu. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o episódio da semana e tudo que aconteceu, combinado? Então já sabe, né? Fique de olho aqui nesse canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, porque se você é fã de Legacy e do universo de The Vampire Diaries, certamente esse canal aqui é para você. Sim, para você mesmo, tá? Mas chega de enrolação e bora falar do episódio dessa semana. Bom, nesse episódio especificamente nós tivemos vários mistérios que, cara, eu não esperava. Ao mesmo tempo que eu esperava algumas coisas, eu achava que as minhas teorias estavam erradas, porque eu achava que eu estava indo longe demais. Pra quem não acompanha aqui o canal ou não viu os últimos vídeos, eu teorizei aqui com vocês que a Lizzie ia se transformar em uma Heretic. Só que no meu próprio vídeo eu falei que isso provavelmente era algo que não ia acontecer, que Legacy não teria essa coragem. Pois é, eu estava certa, a minha teoria estava certa e eu tô chocada com isso, confesso pra vocês, tá? Mas calma que a gente já vai falar a respeito de Lizzie Heretic. Minha personagem, a Lizzie, ela tá ganhando um grande destaque aí nessa temporada e eu gostei muito do que eu vi nesse episódio, por mais que a personagem tenha morrido no caso, mas ela voltou, né? Porém, falando sobre outras histórias que eu imaginava que eu não ia gostar tanto assim, e no final das contas eu achei até que interessante. Por exemplo, a história do Caleb. Não gosto ainda dessa história de um vampiro dragão, é muita vergonha alheia, tá? Mas eu ainda prefiro ver o Caleb como dragão do que aqueles monstros que a gente via aí semanalmente, que era uma verdadeira bosta. Mas eu achei interessante, principalmente o começo desse episódio, que lembra bastante as outras séries com essa coisa mais sombria. A gente tem um cara ali, né, todo queimado. Eu ficava, meu Deus do céu, o que tá rolando nisso? Porém, mais uma teoria minha estava certa, né? O Caleb, ele acabou perdendo o controle nesse episódio e exatamente ele que estava fazendo aquele estrago. Então a gente vê esse personagem todo queimado e toda essa coisa, só que não só isso. Eu gostei bastante desse acontecimento porque isso deixou uma grande abertura e um grande mistério sobre quem é esse personagem, que espécie ele é um vampiro, ele é o sei lá o que, o novo Malivore. A gente não sabe se ele é herói, se ele é vilão, a gente não sabe absolutamente nada a respeito dele. Pra quem não sabe, esse novo personagem, ele vai aparecer aí daqui pra frente, né? Eu acho que ficou bem na cara isso, e o nome dele é Ben, e a gente vai conhecer aí alguns problemas familiares também que ele tem. Então a gente fica nesse questionamento, será que a família dele é alguém que a gente já conhece? O que rolou com esse homem? Mas, assim, eu posso estar sendo precipitada, porém o que eu vi até agora, eu curti. Eu gosto desse negócio de personagens que tem um passado, que tem algum mistério aí envolvendo ele, e a gente não sabe, porque isso dá aquela angústia, aquela vontade de fazer teorias que eu não tenho nenhuma até o momento em relação a ele. A única teoria que eu tenho, na verdade, é uma vontade que eu tive depois do final desse episódio, é que ele seja um casalzinho com o Jed. Eu sei, tá? Eu tô tentando fugir desse negócio de casal, mas, mano, eu senti uma tensão nesses dois gigantesca, uma troca de olhares, um negócio assim, né? Porque quando o cara aparece já com o seu corpinho
sítio normal com o seu rosto sem estar queimado, mano, eu falei, que delícia, que homem maravilhoso. E o Jed também ficou olhando ali com uma cara meio estranha, né? Então eu acho que o Ben pode ser um personagem aí que talvez ele tenha algum passado com o Jed que a gente não saiba, ou ele pode ser uma grande chave pra finalmente o Jed ter um desenvolvimento na história de Legacies. E aí também fica o questionamento, né? Por que essa pessoa faz com que o Caleb e também o Ethan perca o controle? Também não sei. Mas eu achei bem interessante o fato do Caleb ele se apunhalar justamente pra ele não atacar esse cara. E também achei interessante aquela cena do Ethan lutando com o Jed, mostrando que o Ethan pode ser um personagem muito útil aí em alguns momentos de luta, por mais que ele estivesse perdendo o controle. Em relação ao Caleb, ali no final, eu fiquei bem feliz que agora ele é um namorado real, oficial da Cleo. Eu acho que eles são muito, muito, muito fofinhos. I'm your boyfriend. Don't make a big deal out of it or anything. It's a big deal. Mas eu sinto que depois de tudo que aconteceu, a Cleo, ela ficou meio apagadinha na história, né? Eu espero que isso não aconteça de fato e que ela não seja uma personagem jogada aí de escanteio e eles consigam usar mais, né, da magia dela, da inteligência dela e tudo mais, porque realmente é uma personagem que eu gosto bastante. Em relação ao Ethan, eu preciso dizer que eu achei ele meio escrotinho aí nesse episódio, cara. Eu fiquei tão decepcionada com o Ethan como o MD também ficou, sabe? Eu gosto muito da amizade do MD e do Ethan, porém, agora, tipo assim, eu tinha ali uma confusão, não sabia se eu queria que a Lizzie ficasse com o Ethan ou com o MD, apesar de shippar ela com o MD desde a primeira temporada, mas agora eu sou Mizzy, né? MD e Lizzie até o fim, porque o Ethan, ele realmente, ele não demonstrou estar preocupado com a Lizzie. O próprio MD olha pra ele com uma cara extremamente, assim, decepcionado e fala, realmente, cara, você não merece estar aqui, porque o Ethan, ele ficou tão preocupado da Lizzie escolher ele ao invés de escolher o MD, que ele não pensou na situação como um todo. Ele não se preocupou nem com a segurança da Lizzie, cara. Como assim? Ele vai lá e fala pro MD que a Lizzie tinha um plano, que ela ia fazer uma estaca, que ela ia atrás da roupa e tal, e tipo, ele resolveu fazer aquilo que ela queria pra ela poder escolher ele. Mano, eu achei simplesmente ridículo, porque o MD, independente de qualquer coisa, ele se preocupa com a segurança da Liz, independente se ela vai querer ficar com ele ou não. Isso que é amor de verdade, tá? Então, Ethan, nossa, gente, sério, eu adoro muito o ator, mas eu acho que o Ethan, ele não tá acrescentando muita coisa na história, não. Assim, estou extremamente decepcionada com esse personagem, porque ele tinha muita coisa pra acrescentar na história. O Léo Howard, ele é um ator, assim, pra mim, maravilhoso, mas o Ethan, não tô gostando, não tô curtindo a história dele, não. Falando sobre outra coisa que eu tô achando completamente aleatório nessa temporada e eu não tô curtindo mais, assim. Eu até gostei em certo momento, mas nesse episódio eu tava achando meio forçado, meio chato, porque eu acho que outras histórias estão sendo muito mais interessantes. Por exemplo, a história da Josie, nesse episódio especificamente, apesar da atriz estar saindo, eu fiquei muito curiosa, porque a série acabou dando uma abertura gigantesca pra fazer absolutamente qualquer coisa na história da Josie. Eu ainda acho que a Josie vai voltar aí com uma grande resposta e com uma grande reviravolta, tá? Cara, eu tô sentindo isso aqui, ó, dentro do meu coração. E claro que a gente também tem toda a história da Liz, da Aurora e da Hope, que tá muito mais interessante do que a história do Landon, do Alaric e do Ted ali no limbo, né? Tanto que quando eles apareceram pela primeira vez nesse episódio, eu até falei, nossa, tinha esquecido da existência desses três, porque realmente tá ficando uma coisa meio chata. Parece que eles estão querendo trazer como um alívio cômico. Então, eles acabaram tirando um pouquinho, talvez, essa emoção da morte do Alaric e tudo que aconteceu com o personagem, sabe? A única coisa que eu tô gostando aí dessa história do limbo é que, tipo, o Landon e o Ted, eles ficam, vamos pegar as moedas, vamos fazer acontecer e não sei o que. E o Alaric, ele tá sem paciência, ele só quer sair dali a todo custo, provavelmente, pra saber o que tá acontecendo ali na vida real e tentar ajudar a Hope e as filhas de alguma maneira. Falando então sobre a senhora Josie e tudo que aconteceu.
Ai, nesse episódio, finalmente ela terminou com a Fint, só que eu não consegui ficar feliz, porque a Josie tava indo embora, entendeu? A Kaylee tava saindo. Eu não sei se eu tive uma visão diferente desse episódio do que as outras pessoas que assistiram ao vivo, porque no momento que eu assisti esse episódio, eu já sabia que a Kaylee tinha saído do elenco regular da série. Então eu comecei a ficar procurando pistas de que a Josie, ela tava jogando alguma mensagem subliminar e ela ia aparecer em algum momento. Uma dessas mensagens subliminares aí foi justamente no comecinho do episódio, porque tem um momento que ela acaba falando que a caixa de terapia deu essa visão, essa coisa aí pra ela de que ela precisa ir embora e que isso é a única maneira, talvez, de salvar a vida da Hope. The therapy box showed me that it might be the only way that I can save Hope. My bus leaves. Dando a entender que a Josie, ela não tá indo embora só por ir embora, sabe? E provavelmente ela pode voltar no final dessa temporada, trazendo algum momento, alguma coisa pra trazer a humanidade da Hope de volta. Depois desse episódio, eu comecei a pensar de fato que a Josie vai ser a pessoa que vai trazer, sim, a humanidade da Hope de volta. E aí eu fiquei me perguntando, né? Não sei se eu tô louca, mas eu não vi no episódio eles falando pra onde a Josie iria. Então, será que a Josie foi pra New Orleans? Será que a Josie está juntamente com Freya e Rebecca Mikaelson, conhecendo mais aí sobre o passado da família Mikaelson e procurando alguma coisa assim? E eu fiquei pensando, mano, já pensou? Tá, eu acho que eu tô indo longe demais. Porém, cara, eu vou jogar aí pra vocês, porque quando eu jogo, o negócio tá acontecendo, então vai que acontece. Da Josie acabar conseguindo voltar com o Klaus. Não com o Klaus, mas com alguma coisa que traga a humanidade da Hope de volta, envolvendo a família dela. Ou quem sabe a Josie pode voltar com a Penelope, né, gente? Já pensou? Ou com a Caroline. Ai, não sei, mas eu tô fazendo aí várias teorias e várias coisas na minha cabeça, porque assim, eu sei que tá todo mundo triste e eu deixei pra falar isso no meu vídeo a respeito da Kaylee Bryant, mas eu preciso adiantar algumas coisas, porque ela não saiu da série tipo a Nina quando saiu de The Vampire Diaries. Ela apenas saiu do elenco regular, do elenco principal, assim como a Claire Holt em The Originals. Então, pra quem não lembra, em The Originals, quando a Claire Holt saiu, a série tentou criar várias justificativas pra Rebecca estar presente na série, mesmo a atriz não aparecendo. Só que, mesmo assim, em vários momentos importantes e momentos específicos, assim, principalmente em finais de temporadas, começo de novas temporadas e tal, a Claire Holt sempre aparecia novamente como a Rebecca, e eu acredito que será a mesma coisa que vai acontecer com a Kaylee Bryant aí como a Josie. Eu acho que ela sempre vai aparecer em momentos específicos, momentos trazendo aí alguma solução, momentos pra salvar a vida dos personagens, momentos importantes. Eu prefiro esperar essa quarta temporada acabar pra ver de fato como que vai ser a história da Josie e por que eles fizeram tudo o que fizeram com ela nessa temporada. Porque eles acabaram criando toda essa conexão cada vez mais forte entre a Josie e a Hope. Eles fizeram essa coisa da Josie querer salvar a vida da Hope a todo custo, então não entra na minha cabeça que ela de repente vai embora e ponto final, que vai ser isso. Não, eu acredito que ela vai voltar e vai trazer a humanidade da Hope de volta, hein? Eu até cheguei a julgar a Josie, não vou mentir, porque ela chamou a Fint pra ir embora junto com ela. E eu confesso que nesse momento eu não sabia se eu queria que a Fint fosse junto com ela pra poder sair da série ou se eu queria que a Fint ficasse na série pra ela poder terminar com a Josie, né? Minha cabeça ficou muito confusa, mas aí no final eu confesso que eu achei até que bonitinho aí a história da Fint, mostrando que ela encontrou os lobisomens, ela encontrou uma família, encontrou amigos, sabe? Eu achei bem interessante até essa história, mas eu não sei, eu quero muito esperar até o final dessa temporada de fato, porque eu acho que a partir de agora eles podem desenvolver também a própria Fint de uma maneira diferente, sem ver ela em um relacionamento com a Josie. Eu acho que também tem muitas possibilidades pra personagem ser mais útil nessa temporada, mas se ela ficar igual o Ethan, que é um personagem que, tipo, tanto faz, tanto fez ficar na série, ai que pena,
pena falar isso, eu sei. Mas é o que tá rolando aí comigo. Eu prefiro que a Fenty saia, assim como o Ethan, porque eu acho que a gente tem outras coisas importantes e outras coisas que a gente quer saber, outros personagens pra desenvolver, e finalmente Legacy está fazendo isso muito bem. Eu tô amando muito essa temporada e tô amando que eles estão colocando coisas que a gente sempre quis desde a primeira temporada. A gente tá triste que a Josie não vai ser mais parte do elenco principal por enquanto? Sim, mas eu também não posso negar que a história pra mim, assim, está simplesmente magnífica. Então vamos ver o que vai rolar aí no episódio 10, se vai continuar tão boa assim ou sei lá o que. No final do episódio a gente tem um momento que me tocou muito, assim, um momento que eu chorava, cara, igual uma criança, que foi meio que a despedida das gêmeas, né? A gente sabe que elas ainda vão se ver, que elas ainda vão se sentir, mas é muito complicado. Quando a Josie, ela tá no ônibus indo embora, ela não sentia a Liz, então ela tava muito triste pelo fato da Liz não estar ali pra ela poder se despedir, sabe? Só que aí nesse momento a Liz acaba conseguindo, né, se conectar com ela e as duas acabam tendo essa conversa aí. E a Liz, eu achei muito legal também o fato dela não querer contar pra Josie o que ela fez, que ela morreu e se tornou uma heretic, sabendo que a Josie, ela poderia querer voltar e desistir dos seus planos. Mas outra coisa que a gente também tem que colocar em mente é que Legacy em momento nenhum, vocês repararam isso? Mas em momento nenhum falou o real motivo da Josie ir embora. Porque, por exemplo, quando a Josie, ela saiu da escola Salvatore e foi pra escola Mystic Falls e tal, a gente sabia os motivos. Mas, nesse fato específico, ficou muito aberto, ficou muita coisa pra acontecer, me levando a pensar que, de fato, a Josie vai voltar no final dessa temporada com uma grande justificativa e com uma grande viravolta na história. Mas eu já tô falando sobre isso de novo, gente. Nem era isso que eu ia falar, que eu tô, assim, muito chocada em relação a Josie ainda. Não tô acreditando que a Kaylee saiu do elenco principal, porque eu acho que de todos os atores, a Kaylee era a maior fã do universo e continua sendo. Então não passaria pela minha cabeça ela saindo em algum momento, né? Eu acho que a pessoa que eu poderia imaginar que um dia sairia, talvez a Jenny, mas a Kaylee, por essa eu não esperava de jeito nenhum mesmo. Mas então, falando da Liz, senão eu vou começar a falar da Kaylee, vou chorar, vou ficar mal. Mas a Liz, ela tá com uma história que eu curti muito, assim, muito, muito mesmo. Eu acho que o desenvolvimento que eles têm feito com a Liz nessa temporada tá sendo incrível, porque eles estão mostrando outro lado da personagem. Eles estão mostrando uma personagem mais estrategista, uma personagem inteligente, uma personagem que está um passo à frente. Eu adorei esse momento que ela já chegando ali, apunhalando a Hope, que não era Hope, que era a Aurora, no caso, na mão. I'm not who you think I am. Tell me about it. I thought you were a good person who was my friend. E começa a falar ali várias coisas pra ela e tal. E eu achei bem legal também o fato da Liz ter percebido que não era Hope, sim a Aurora, depois da Aurora fazer o Fesmatos, né? O Incêndia, que não funcionou tentando fazer magia. Gente, o que foi Dona Aurora tentando fazer magia, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que sim, a Liz é um grande destaque nesse episódio, porque ela foi muito esperta em algumas coisas, em outras não, porque ela deixou os seus sentimentos falarem mais alto. Por exemplo, ela acaba tentando criar ali essa aliança com a Aurora, falando para as duas se vingarem da Hope Mikaelson. My point is, we've both suffered at the hands of a Mikaelson. If you're suggesting that we join forces, I possess the power. Porém, a Aurora acaba falando o que ela queria fazer ali, né? Que ela queria colocar a Hope naquele caixão e jogar ela no fundo do oceano, igualzinho ela fez com a Rebecca Mikaelson lá em The Originals. Só que com isso, a Liz, ela foi percebendo que o plano tava indo longe demais, porque por mais que ela queira se vingar da Hope, ela ainda achava que mesmo com o que ela fez com a Alaric, ela não merecia sofrer aí uma eternidade morrendo e voltando à vida, morrendo e voltando à vida aí no fundo do oceano. Então, com isso, ela acaba falando até pra Aurora que, por conta disso, ela não é melhor do que o Klaus Mikaelson. Eu acho que essa galera precisa assistir The Originals, tá? Porque o Klaus, ele fez muita merda, mas no final, ele foi um heróizinho, sabe? Ele evoluiu, cara, ele cresceu. Então, com isso, a Lizzie acaba manipulando a Aurora, que foi uma personagem, mano, que eu fiquei me perguntando o que ela ia fazer, o que ela ia aterrorizar, né? Porque acabou durando apenas 2 episódios
ou 1 episódio e meio, sei lá o que, dela no corpo da Hope, mas ela não fez muita coisa ainda. Eu acho que a Aurora ainda não mostrou todo o seu potencial, mas eu acredito também que esse episódio acabou mostrando que a verdadeira vilã dessa temporada especificamente é de fato a Hope Michelson, tá? Porque agora, depois de tudo que aconteceu e principalmente depois do final aí desse episódio, eu acredito que a Hope sem humanidade vai estar cada vez pior. Ela vai estar assim muito, muito má mesmo. Mas eu achei bem interessante a Lizzie manipulando a Aurora pra Hope chegar lá naquele momento e aí ela acabar prendendo a Aurora no caixão. Aquela cena foi magnífica pra mim. Puss in Boots. Só que aí quando a Hope chega ali no corpo da Aurora e tudo mais, a gente tem toda uma questão em relação a isso, tanto que a Lizzie acaba fazendo até a magia ali, né, pra Hope parecer a Hope novamente, pra ela olhar nos olhos dela neste momento. E eu acho que esse episódio tem mostrado muito a Lizzie usando magia, a Lizzie usando seus poderes, e isso tá simplesmente sensacional, porque acaba mostrando o quanto ela é forte, e eu acredito que a partir de agora ela será cada vez mais forte, porque Lizzie Heretic veio aí, a nossa bruxa e vampira. Cara, eu não imaginava que eles iam fazer isso, tipo, na mesma temporada, Hope Tríbida e Lizzie Heretic. Mano do céu, eu tô muito ansiosa pra ver isso acontecer. Mas assim, esse episódio foi reviravolta atrás de reviravolta, né? Personagens se enganando, assim, o tempo todo, porque a Lizzie acaba fazendo um discurso aí pra Hope que foi lindíssimo, que foi uma coisa assim que tocou também no meu coração, porque a Hope acaba falando, cara, você tem oportunidade, me mata agora. E agora, o que tu vai fazer, entendeu? Só que a Lizzie, ela simplesmente não consegue. E aí você vê o quanto ela tá com raiva de toda a situação e de tudo que aconteceu, porque ela entende que a Hope tá sem humanidade nesse momento. Por mais que ela esteja chateada com o que aconteceu e tal, então ela começa a fazer a sua declaração pra Hope, que foi lindíssimo. Ela falando sobre as boas memórias que tem com a Hope, dos momentos bons, da Hope ser uma pessoa boa, que tá numa fase ruim, enfim. Só que nesse momento eu já tava imaginando mais ou menos o que ia acontecer, tá? Porque a dona Hope, ela simplesmente fingiu que ligou a sua humanidade só pra Lizzie ajudar ela nesse momento, manipulando a Lizzie pra ela trocar de corpo ali com a Aurora novamente. Só que nesse momento, pra mim, tava muito claro que a Hope tava fingindo, porque quando, né, o vampiro recupera a sua humanidade, a gente sabe que os sentimentos afloram, né, um atrás do outro. Então a gente não vê nem uma lagriminha rolando ali no rosto dela. Eu falei, mano, a Hope está fingindo. E aí também isso me leva a crer que a Hope desligando a humanidade é um pouquinho diferente do que um vampiro convencional. Eu acho que esse episódio deixou isso um pouquinho claro, porque tá sendo muito difícil, de fato, dela recuperar a sua humanidade, e isso me lembrou bastante o Stefan, porque o Stefan lá em The Vampire Diaries, pra quem não lembra, também era um personagem muito difícil pra recuperar a humanidade, a ponto da Lexi ter que meio torturar ele pra ele poder recuperar a sua humanidade, sabe? E a Hope realmente, ela tá muito relutante em relação a isso, então eu acho que tem mais história aí. Então com isso ela acaba pegando aquele artefato novamente e troca de corpo com a Aurora mais uma vez. Eu ficava, mano do céu, mas isso foi muito rápido. Como a Aurora agora vai ser uma personagem recorrente em Legacy, com certeza ela está planejando alguma coisa. E eu acho que esse também pode ser o momento da gente ver meio que o fim da Aurora e a Rebecca ter a sua vingança por ter jogado ela no oceano, porque a gente sabe que o plano da Aurora é de fato jogar Hope no oceano. E aí com essa história do caixão e esse plano da Aurora, eu acho que pode ser alguma coisa que a Hope vá fazer com a Aurora, ou que a Aurora pode fazer com outro personagem, pode ser com a Lizzie vampira, mas eu acho que algum personagem de Legacy em algum momento vai pro fundo do oceano. Eu tô meio dividida em relação a Hope voltar pro seu corpo ou não, porque eu acho que foi muito rápido. Eu gostaria de ver mais ela no corpo da Aurora e vice-versa, assim, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando que também não ia funcionar, porque a Aurora no corpo de uma tríbida não tava rolando, ela não conseguia fazer magia direito. Imagina se transformar em lobisomem, ela não ia conseguir direito, né? Mas eu acho que isso também deixou uma abertura gigantesca pra Claire Holt aparecer mais uma vez em Legacy. Eu acho que a Rebecca e a Freya
podem sim se intrometer em algum momento, principalmente trazendo a Aurora. Até o final da 4ª temporada, eu acho que mais participação especial vem aí. A gente pode ter também uma participação especial do Cole nessa temporada, né? Por que não? Porque eles estão falando muito sobre os Mikaelson, o fato dos Mikaelson serem os vilões e tudo mais. Por isso que eu também acho que a Josie, ela foi pra New Orleans. Eu tô com esse sentimento, tá? Que ela pode estar com a Rebecca e a Freya neste momento. Bom, mas eu fiquei muito feliz de saber que eu já conheço a minha Lizzie, sabe? Porque eu teorizei pra vocês, mesmo muitos de vocês falando que isso era impossível, que eu tava ficando louca, que nenhuma das gêmeas ia virar Heretic nessa temporada, até eu mesmo duvidei, não vou mentir. Mas eu disse que eu não imaginava a Lizzie indo enfrentar Hope sem um plano B. E o plano B foi, de fato, ter tomado sangue de vampiro. Isso ficou, assim, extremamente claro no final desse episódio. Uma coisa também que muitos se questionaram era o fato da Hope ter matado a Lizzie e não ter matado a Josie e outros personagens quando ela teve a chance. Mas eu acho que são situações e momentos diferentes. Porque a Hope, ela passou tudo o que passou com a Aurora, foi pro corpo da Aurora, trocou, teve que manipular. E também a gente não pode esquecer que a Lizzie estava lá pra matar a Hope e tinha ali a estaca, o carvalho capaz de matar a Hope Mikaelson. Então é uma situação muito diferente do que aquela situação da Dark Josie virando a Josie e a Hope não fazendo nada. Porque ali ela não corria perigo e ali de fato ela tava só prometendo. Só que o que acontece? Os personagens, até mesmo a Josie e as outras pessoas de Legacy, têm enfrentado muito a Hope e desafiando ela totalmente. Então eu acho que ela chegou meio que no limite, porque a Josie falava, você não quer machucar ninguém. Aí a Dark Josie falava, não, você não quer machucar ninguém, você está mentindo. Então chega nesse episódio, depois de tudo que aconteceu, e a Lizzie fica enfrentando ela, falando, a gente sabe que você não vai me matar, você não matou ninguém que você ama, enfrentando e desafiando ela mais uma vez. Eu acho que ela falou, mano, que se dane, vocês estão duvidando de mim? Então toma, vou te matar. De fato, se a Lizzie não tivesse enfrentado a Hope nesse momento e duvidando dela mais uma vez, assim como os outros personagens, eu duvido que a Hope tivesse matado a Lizzie nesse momento. Bom, e aí no final do episódio, depois de todo esse rolê aí, a Lizzie acaba acordando em transição, falando que ela tá com fome, que ela quer um sanguinho, ela quer um negócio, deixando a Hope aí bem chocada nesse momento. But no, all I am is hungry. Eu acho que a partir de agora muita gente também vai se questionar se a Lizzie também vai desligar a sua humanidade, mas eu não acredito que isso vai acontecer não, porque eu acho que seria também muito repetitivo, sabe? Todo mundo agora vai desligar a humanidade. Eu acho que ela até pode desligar, mas não agora. Eu acho que pode ser mais pra frente, mostrando que ela tem um controle aí na mente dela, né? E então, gente, esse foi o episódio da semana, tá? E a gente só vai falar sobre o episódio 10 ano que vem, olha só, meu Deus, mas calma, a gente ainda vai ter outros vídeos de Legacy aqui nesse canal, tá bom? Eu prometo pra vocês, inclusive teorias sobre a Hope, sobre Lizzie, sobre Josie, com mais detalhes. Mais uma vez, segunda-feira é só dia pra gente fazer um resumão mesmo do que aconteceu no episódio e eu comentar o que eu achei de alguns acontecimentos, tá? Lembrando que toda segunda-feira a gente tem uma live no canal Todas Geek, que eu posso falar outras coisas que talvez eu tenha esquecido de falar aqui, mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sei que eu pareço meio desanimada nesse vídeo, talvez, ou vocês nem repararam, não sei nem porque eu tô falando isso agora. Mas enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Dá aquele like maroto que me ajuda muito, tá? Mas enfim, gente, me siga nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!